Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo de confiança que a liturgia nos propõe como salmo responsorial. Como sempre acontece, a liturgia não nos traz o salmo completo, mas nos traz alguns versículos desse salmo. E de modo especial hoje, ela nos traz o início e a conclusão do salmo. Como já disse, é um salmo de confiança. Vamos entender esse salmo como se fosse um prato que nos é servido, com um alimento bem feito, com um aroma muito agradável que desperta o nosso apetite. Mas além do olfato que vai colhendo esse aroma, nós precisamos experimentá-lo com a boca, com o paladar, para ir identificando quais são os ingredientes utilizados para compor esse prato, para temperar esse alimento, a fim de que a nossa experiência seja não só aquela de devorar o prato, de engolir o salmo, mas sobretudo de saborear o seu sentido, o seu significado para a nossa vida. O salmo começa com uma introdução, e nessa introdução é apresentado o salmista, o homem, a mulher que reza. E é apresentado com categorias muito particulares que indicam a ideia, a percepção de uma familiaridade com Deus. Poderíamos também dizer intimidade. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente. Habitar o abrigo significa estar no mesmo lugar que Deus, poder residir nesse espaço próprio de Deus. Se formos pensar num lugar material, o Salmo faz uma referência ao Templo de Jerusalém. Mas para nós cristãos, que superamos algumas instituições que têm valor simbólico, mas que para nós ficaram no passado, porque centramos a nossa vida em Cristo, habitar o abrigo do Altíssimo significa a nossa experiência de fé, que nos permite viver uma proximidade e uma familiaridade com o Senhor. Nesse abrigo nós experimentamos a presença de uma sombra que não nos esconde. Deus não faz sombra para nos esconder, mas que nos protege. Muitas vezes na Bíblia, quando aparece a imagem da sombra e é Deus a produzir essa sombra, ela sempre simboliza a proteção. Imagine no deserto, um lugar onde o sol martela com força com seus raios quentes, sobretudo no meio do dia, onde o sol queima com mais intensidade. Encontrar uma sombra significa encontrar um abrigo, uma proteção para a vida sufocada debaixo da força do sol. Deus é essa sombra que nos protege dessas forças potentes que tendem a nos esmagar, que tendem a nos angustiar. Esse homem e mulher de fé que reza e que na oração experimenta essa intimidade e familiaridade com Deus, ele verbaliza essa experiência, como faz o salmista do nosso texto bíblico. Diz ao Senhor: sois meu refúgio e proteção. Ora, com essa palavra, que vem da experiência transformada em oração, o salmista então reconhece Deus o seu refúgio e a sua proteção. Deus é como uma experiência que nos ampara, que nos garante a segurança. Não de uma forma mágica que elimina, cancela todos os perigos, todos os problemas da vida. É de uma outra forma que Deus se torna o nosso amparo e a nossa segurança. E nós entenderemos isso na resposta do próprio Deus, que é a conclusão do Salmo. Essa conclusão que é um oráculo, é o momento no qual Deus fala. Acabamos de ver o salmista dizer, verbalizando por meio de uma oração, a experiência de Deus como abrigo, como amparo, como proteção. Agora Deus responde. E quando ele responde, ele explicita o sentido da confiança. O salmista, com as suas palavras, diz a experiência que ele faz de Deus. Quando Deus fala,
ele diz o sentido profundo dessa experiência que o salmista faz da sua presença. Experiência que nós podemos traduzir como confiança. Deus diz: porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Se vocês prestarem atenção nesse slide que está aqui ao meu lado, eu destaquei algumas expressões ou palavras com cores diferentes. Primeiro vamos observar o que está em marrom. A mim se confiou. Aquilo que é traduzido para a língua portuguesa como confiar-se a alguém, no caso, confiar-se a Deus, em hebraico indica uma adesão. Ou seja, confiar-se a Deus significa, antes de tudo, ter aderido ao seu projeto. Por quê? Porque se reconheceu esse projeto de Deus como uma promessa salvífica. Como Abraão, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, diante de Deus, que lhe disse para ir a uma terra que ele nem sequer sabia onde estava, prometendo-lhe também uma descendência, Abraão deixou tudo e obedeceu. Foi atrás dessa promessa de Deus, porque reconheceu nessa promessa, antes de tudo, uma palavra verdadeira. É possível confiar nela. Segundo, essa palavra verdadeira, ela indica, ela direciona para uma plenitude, para uma realização. Aquilo que, de uma forma muito simples, nós poderíamos chamar de felicidade. Ou seja, algo a ser construído e descoberto, sobretudo porque é Deus mesmo a nos indicar. Então, confiar-se a Deus significa aderir a Ele, ao seu projeto, e se deixar guiar por Ele. Indica uma relação. A mesma ideia se repete na outra expressão em marrom. Meu nome Ele conhece. Meu nome aqui não quer dizer um apelativo, Adonai, Senhor, Deus. Não, o nome indica Deus na sua plenitude, quem Ele é e como Ele se faz conhecer. Conhecer, então, aqui, não é só saber com a mente quem é Deus. Conhecer significa relacionar-se com uma proximidade muito grande, a intimidade que o salmista expressou no início, que nós já vimos, e nessa intimidade e proximidade construir uma relação profunda com esse Deus. Uma relação que vai caracterizar, marcar a vida do homem e da mulher de fé. Diante desse homem e dessa mulher de fé, que nós chamamos de salmista, que fez a sua adesão a Deus e que busca crescer nessa intimidade com Deus, Deus se revela o Salvador, o Libertador, aquele que protege. Porque na adesão a Deus, a vida do salmista não ficou mais fácil. Como na nossa vida de fé, porque temos fé, a nossa vida não ficou mais fácil. Mas, na experiência de fé, vamos descobrindo que não estamos abandonados, apesar das dificuldades que se apresentem em nossa história. É por isso que no mesmo salmo tem um momento no qual encontramos uma expressão muito delicada. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo. Então, diante de uma invocação, a resposta de Deus. Ao seu lado estarei em suas dores. Ao seu lado estarei em suas dores. Dores aqui simboliza toda dificuldade, não uma dor física e nem somente uma dor moral ou psicológica. Dores indica aqui todas as dificuldades que possam se apresentar à nossa vida, mas sobretudo aquelas dificuldades que influenciam a nossa vida de fé, que podem nos afastar de Deus, que podem nos levar a desistir de Deus, que podem nos levar a abandonar essa promessa de vida que Ele nos fez. Então, o Deus que se apresenta como nosso libertador é o Deus que se confirma como alguém ao nosso lado, nos apoiando, para que nós de fato possamos seguir a sua palavra e assim alcançar a realização. A expressão da tradução que nós encontramos na liturgia, ao seu lado, em hebraico é muito simples, eu com ele. Essa expressão Deus com alguém, ela se repete muitas vezes na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e de formas diferentes. E é recuperada de modo especial nas nossas liturgias, quando aquele que preside a celebração diz:
o Senhor esteja convosco, está dizendo uma expressão que vem da Bíblia, que encontramos aqui no nosso Salmo, um pouco adaptada, como já disse, mas que vem da Bíblia. O Senhor esteja convosco. Ora, o Deus libertador, ao qual o salmista se confiou, aderiu, e com quem o salmista busca viver uma relação de intimidade, é o Deus que está sempre ao seu lado, que nunca o abandona, mas que o acompanha. Gostaria de terminar com um pequeno parênteses aqui, referente à liturgia, a qual já acenei. A expressão "o Senhor esteja convosco" vem da Bíblia, adaptada para as nossas liturgias, as nossas celebrações. Mas por que estou dizendo isso? Quando na celebração, aquele que preside a celebração diz "o Senhor esteja convosco", ele está dizendo várias coisas. Primeiro, não estamos sozinhos. E aquele momento litúrgico, de modo especial, ele expressa essa presença de Deus que reúne os seus filhos e filhas em torno ao altar, que reúne os seus filhos e filhas naquele momento celebrativo, na escuta da palavra, que reúne os seus filhos para celebrar o sacramento, que reúne os seus filhos e suas filhas para rezarem juntos. Esse Senhor que está conosco, que se coloca ao nosso lado, também nos convida a fazer dessa expressão "o Senhor esteja convosco" uma vida assumida por cada um de nós. Se o Senhor está conosco e nós não estamos sozinhos, essa experiência deveria nos retirar de um individualismo e egoísmo, porque Deus está comigo, está com você, está com os nossos irmãos e irmãs. Portanto, ao invocarmos a presença de Deus que nos acompanha, deveríamos também nos abrir a acolher o sentido profundo dessa presença divina que vai formando comunidade, a fim de que, superando os nossos egoísmos, nós possamos então contribuir com a construção dessa comunidade. Em palavras simples, o Salmo reforça a nossa relação com Deus como o dom da presença de Deus em nossas vidas, que quer construir uma relação de intimidade conosco e que se coloca do nosso lado protegendo-nos, mas que também espera que na oração nós aprendamos a estar com o outro, testemunhando essa presença amorosa de Deus por meio dos nossos gestos concretos, generosidade e disponibilidade.